A gente precisa, sim, analisar a forma de fazer política, a forma de fazer campanhas eleitorais, tá? Aqui no Sul, em Porto Alegre, a campanha da Maria do Rosário levou um banho da campanha do Melo, a campanha do Melo, as jingles do Melo, o marketing do Melo foi muito melhor do que a campanha da Maria do Rosário, e não só na campanha, a forma de fazer política. Eu defendo que a gente faça política 365 dias por ano. Eu defendo que amanhã os vereadores eleitos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, isso pode se repetir em São Paulo, em todas as outras grandes capitais e nas pequenas cidades também, os vereadores eleitos deveriam estar amanhã em locais de grande circulação das grandes cidades brasileiras. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, poderiam estar lá no Largo Glênio Pérez, realizando um grande comício popular do campo popular. Não vamos mais esperar o período de campanha eleitoral para estar junto ao povo. Nós precisamos estar juntos e conectados com o povo 365 dias do ano. Não só nos períodos de campanha eleitoral. Heloísa Vilela, vamos ouvir aqui. Então, vamos olhar nomes importantes que saíram maiores do que entraram nesse processo eleitoral. E eu destacaria a Natália Bonavides, lá em Natal, e o próprio Guilherme Boulos, que acho que sai maior do que entrou, com o reconhecimento do nome dele maior no país do que era quando ele começou essa campanha. Acho, ao contrário de vocês, que não adianta ganhar a eleição se a gente não propõe um mundo diferente desse que a gente está vendo cada vez mais para a direita. E quanto mais a esquerda assume as bandeiras do centro, mais para a direita vai toda a política brasileira, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que não é preciso... Que mulher, gente! Que mulher! Eu não consigo discordar dessa mulher. Que loucura! Grande Heloísa Vilela. Radicalizar, é preciso ser esquerda, é preciso apresentar as propostas da esquerda. Boulos acabou de falar ali para a campanha dele, a gente tem que ir mais para a periferia, a gente tem que mobilizar a população. É esse o trabalho que eu acho que tem que ser feito cada vez mais se a esquerda quiser propor e provocar mudanças de fato nesse país que está precisando de forma urgente combater essa desigualdade abissal na qual a gente está mergulhado. Vamos de boa notícia, só para interromper. Tá aí, perfeito, perfeito. 365 dias ao lado do povo, junto com o povo. É isso que a gente está precisando, lideranças da esquerda, dos grandes partidos. Alô, Gleisi Hoffmann. Alô, lideranças do PSOL. Alô, lideranças do PCdoB. Que tal a gente começar mobilizando os nossos vereadores que estão eleitos, os nossos deputados estaduais, e seguir o exemplo do Glauber Braga, que vai no Rio de Janeiro todas as segundas-feiras para o Largo da Carioca, conversar com o povo que está ali naquele local de grande aglomeração de trabalhadores e trabalhadoras indo e vindo para o seu trabalho. Que tal? Que tal reunir vereadores e deputados estaduais e iniciar, quem sabe, nas grandes capitais, já amanhã, na segunda-feira, na próxima segunda, quem sabe? Está na hora da esquerda voltar, estar ao lado do povo, não só no momento da campanha, porque senão fica chato. Tu chegar ali na campanha, que agora é 45 dias de campanha, né, antes das eleições, tu chegar ali, na semana, na véspera da eleição, tu chega com um santinho lá na comunidade e acha que a pessoa vai votar. Ninguém vota assim, gente. O pessoal vota naquelas pessoas que eles sabem que estão do lado deles 365 dias por ano. E importantíssimo isso que a Heloísa Vilela aqui tem, a esquerda tem que voltar a fazer discurso de esquerda. Sabe? Vamos parar de defender Estado Democrático de Direito, defender o Poder Judiciário. Porque a democracia... Não, a esquerda quer comida no prato, gente. A esquerda tem que defender comida no prato, aumento de salário para os trabalhadores, passagem de ônibus barata, saúde, postos de saúde equipados. É isso que a esquerda tem que defender.
Tem que defender respeito para a classe trabalhadora, carteira assinada para o trabalhador e não empreendedorismo. A esquerda tem que voltar a ser esquerda. Vamos parar com essa história de querer agradar centro. Nós não somos centro, nós somos esquerda. 247, de novo aqui, ó, pessoal, trazendo o que talvez tenha sido a melhor notícia do dia aí para nós da esquerda, né? Uma vitória com o Evandro Leitão lá em Fortaleza. Vamos ver aqui para dar boa notícia, né? Fortaleza, Evandro Leitão, eleito com 50,37% dos votos em Fortaleza, derrotando André Fernandes com 49,63% dos votos. Então, dados aqui da Agência Brasil, vinculados ao TSE, da apuração, com 99,60% dos votos. Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza, derrotando o puro suco do bolsonarismo, que é o André Fernandes. Uma informação. Galera, chega deixando a curtida aqui, ó. Deixa a curtida e diga no chat de que cidades estão falando. Desculpa ser chato, mas isso aqui é importantíssimo para o canal, tá, pessoal? Que em Niterói, o candidato do Bolsonaro, o Jordi, perdeu. Quem ganhou, o Rodrigo Neves, tá? Se elegeu, tá eleito. Eu acho um resultado muito importante. E aí, esse Jordi é perigosíssimo. Mas o grande derrotado é o Bolsonaro, viu? Porque Sim. Tinha uma estrutura muito grande. Então, você tem dessa eleição, assim, emerge também o conceito de que se você se ligava ao Bolsonaro, a sua chance diminui. A força é o antipetismo. Isso existe por conta de uma campanha que houve. O Bolsonaro é cadáver político, né? Eu estou dizendo sempre aqui. Isso é uma manipulação. Isso está começando a reverter agora, com a eleição, por exemplo, em Fortaleza e outras eleições que nós estamos vendo onde o PT não era o líder, mas estava apoiando determinadas chapas. O candidato Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte também. Então, tem várias situações aí que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que está havendo, começa a haver uma reversão. Por isso é que eu sempre digo, apesar dos resultados, de você ver que o PT é governo federal, e eu entendo que o governo federal não elege mesmo, o que elege é o partido, é a proposta que você tem. E a proposta, eu entendo, também concordo com isso, mas o PT, na verdade, o que ele vem sofrendo até hoje é o antipetismo, é o resultado dessa campanha, que é uma campanha sórdida e, mais uma vez, mostrou como é que age quem tem esse poder, o poder que eu digo, o poder político, o abuso do poder político, que é o que o Tarcísio fez. Você imagina o Lula, isso não existe, ele usando um dado da Polícia Federal no dia da eleição, um dado sem comprovação, qualquer que seja, para dar uma entrevista no ato do voto, para divulgar algo negativo no candidato adversário do PT. Eu nunca vi isso. Isso é um abuso sem... Gente, assim, eu juro que eu não tinha visto esse vídeo ainda, tá? O Joaquim Carvalho está fazendo a reflexão exatamente a que eu falei, quando a gente abordou lá esse vídeo essa questão do Tarcísio Freitas. Imagina o Lula utilizando a Polícia Federal, criando uma mentira contra o candidato adversário e ao lado dele, ao lado do Boulos, digamos, divulgando uma mentira com a chancela da Polícia Federal sobre o Ricardo Nunes, por exemplo. Imagina isso. Como é que está o Brasil agora, gente? Sem precedente, na minha opinião, que tem que ter punição. Vou falar de Camaçari, porque aqui a influência do presidente Lula foi muito boa. Opa, o presidente Camaçari, fez semana passada, né, um pouco antes, né, das eleições, e ele prestou esse apoio, fez grandes anúncios aqui na Bahia, em Camaçari especificamente, né, anúncios da educação, e isso também contribuiu para a eleição agora de Caetano do PT, urnas 100% apuradas, 99,81% apuradas, Caetano eleito do PT com 50,92%, e Flávio do União ficou com 49,8%. Como eu disse, as disputas estão acirradíssimas. Porque eu nunca pensei de torcer por Ronaldo Caiado. Nunca imaginei que eu fosse torcer por Ronaldo Caiado. Mas eu acho muito, muito significativa essa vitória do candidato Mabel, porque o Bolsonaro foi pessoalmente para lá e cantou vitória, e sapateou, né, nas declarações do Ronaldo Caiado, e estava muito confiante, mesmo o candidato dele tendo tido uma atitude desonesta de não apresentar um diploma, de falsificar um diploma. Ele passou por cima disso, foi para lá para fazer acirrar a picuinha com o Ronaldo Caiado, que está saindo candidato para 2026. Também lembrar que essa vitória, né, do candidato do PT em Fortaleza é uma pá de cal para o Ciro Gomes e para o grupo dele, né, o Roberto Cláudio e o Ciro, que entraram nessa canoa furada de abraçar a extrema-direita. Foram derrotados, né, que fiquem juntos no pântano,
né, porque foi terrível o que o Ciro Gomes fez, vergonhoso, porque ele nem foi para Paris, né? Continua lá no Ceará abraçado ao fascismo e uma coisa fim de linha. Não conseguiu neutralizar o mau resultado do primeiro turno, à exceção da vitória importante em Fortaleza, que foi uma espécie de assim de a revanche possível, o gol de honra aqui do segundo turno, a vitória em Fortaleza muito importante. Mais uma vez, tal como no primeiro turno, as direitas mais moderadas, direita caçabista, direita MDBista, em suma, esse bloco de partidos muito pragmáticos, que não são extremistas, boa parte deles que integra a base de sustentação do governo Lula, né? Esses partidos colheram o maior número de vitórias nesse segundo turno, especialmente, novamente, o PSD, que continua sendo assim, o campeão de número de prefeituras, de capitais, nesse segundo turno, né? E também no conjunto das cidades. E uma derrota importante, uma rejeição importante do eleitorado ao extremismo, ao PL do Bolsonaro, a todos os candidatos com viés fascista, todos eles foram derrotados. As derrotas do bolsonarismo são muito importantes nesse. Com exceção do Brunini, eu diria, Tereza. O Brunini, por quê? O Abílio Brunini, que foi eleito lá em Cuiabá, esse é um dos mais radicais, sim, eu diria. É um dos trunfos, derrotas importantes. A de Fortaleza, onde era um candidato bolsonarista raiz, a de Belo Horizonte, onde era um sujeito... Está confirmado Belo Horizonte? Está, né? Alguém me responde? Sim, está. Né? Fuad. Está confirmado o Fuad do PSD, derrotando lá o Engler, que é um bolsonarista bem, assim... como dizer, aquele ranço obscurantista, né? A campanha dele foi marcada por coisas bem feias, como uma tentativa de criar uma fake news ali para o adversário, de pedofilia a partir de um livro de ficção e tal. Curitiba, outra derrota do Bolsonaro, importante, a candidata muito raiz, né? Muito bolsonarista de quatro costados, perdeu também em João Pessoa com o Queiroga, que foi ministro do Bolsonaro, perdeu em Manaus com o capitão Alberto, porque o Bolsonaro fez muita força, e perdeu em Goiânia, onde o Bolsonaro ele foi para lá hoje, né, nessa disputa que acabou criando com o candidato do governador Caiado, né, com a vitória lá do Sandro Mabel. Então, assim, resumindo aí essa primeira leitura, o Bolsonaro se mudou para Goiânia, né? E comprou uma briga aí com o Caiado. Eu quero torço para a briga, né? Torço para a briga nessa aí. Importante dizer aqui, Porto Alegre e São Paulo, embora tenham ganho candidatos da direita, foram duas derrotas do Bolsonaro. Por quê? Porque o Sebastião Melo e o Ricardo Nunes se esconderam do Bolsonaro durante a campanha, a ponto de, nos debates, a Maria do Rosário e o Boulos cobrarem incisivamente essa relação entre os candidatos e Bolsonaro, e tanto o Ricardo Nunes quanto o Sebastião Melo fugiram da identificação com Jair Bolsonaro. E eu várias vezes disse aqui, inclusive, que Boulos e Maria do Rosário deveriam ter batido mais forte ainda, ter identificado com mais força estes dois candidatos com o bolsonarismo. O Melo aqui em Porto Alegre ficou conhecido como Melonaro, né, pessoal? Então, eu acrescento também estas duas cidades como derrotas do Bolsonaro também, como derrotas dele. Olha, os partidos da direita caçabista e assemelhados ali levaram a melhor, né? O PT e o conjunto da esquerda não conseguiram assim, tirar a diferença em relação ao mau resultado do primeiro turno. Foi até uma vitória importante de Fortaleza, e acho que é importante notar essa rejeição ao extremismo. Acho que o eleitorado se afastou bastante do que representa o Bolsonaro. Mas vocês devem ter coisas outras a apontar aí, que eu passo a ouvi-los. Essa é a enésima vez que se anuncia o fim do PT, e quase que é uma espécie de clichê, uma espécie de mania, uma espécie de desejo que não se realiza e, ao contrário, ele é contrariado. Hoje, por exemplo, a Stalingrado dessa eleição foi a cidade de Fortaleza, onde o elo fraco da corrente foi derrotado pela força da resistência da esquerda. Muito importante essa vitória numa capital, a única capital em que o PT vence nessa eleição. Muito difícil, mas também é assim que são as coisas. Às vezes as batalhas são vencidas no último lutador.
né? Então, é importante, e isso não havia acontecido em 2020. Em 2020, o PT disputou em 15 cidades. Me corrijam se eu estiver errado. Ganhou em 4. Não estou dizendo que são capitais, estou dizendo que são grandes cidades no segundo turno. Em 2024, agora, nesse ano, ele disputou em 13 e ganhou, e acho que ganhou em 5 delas, né? 5 delas relevantes, todas relevantes. Por muito poucos votos se venceu em Fortaleza, mas mostrou um partido que tem condições de conseguir fazer reverberar junto ao eleitor a sua força, a sua memória, apesar de toda a campanha contrária à direita e à esquerda também. Muito bom, Mário Vitor fechando com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro, é ótimo comentário. Fortaleza, Stalingrado do PT, gostei dessa aí, E essa anotação que ele faz, né? A esquerda também, aqui no canal, a gente tem estabelecido uma trincheira aí, né? Uma trincheira tentando limitar e diferenciar o que são críticas construtivas ao governo Lula, né? Por exemplo, a questão das greves, o governo Lula está enfrentando muito mal, greve dos professores e docentes e técnicos das federais foi muito mal enfrentada, a do INSS está um horror, né, pessoal? Estamos indo para 4 meses de greve do INSS e nem reunião com os servidores temos. Enfim, tem uma série de problemas aí no governo Lula que a gente tem que analisar criticamente e fazer a crítica construtiva. Agora, ficar diariamente batendo no governo Lula, como tem gente fazendo aí não também, né, pessoal? Porque não traz nenhuma contribuição. Não traz contribuição para o nosso avanço. E a gente não pode negar que o PT sim. Gente, assim, o PT não é partido revolucionário, o PT não é partido socialista, tá? A gente tem que partir desses 2 princípios aqui, tá? Eu, como socialista, como revolucionário, gostaria muito que a gente tivesse uma alternativa aqui no horizonte próximo de nós, uma alternativa socialista revolucionária, mas não tem no Brasil. Não tem. Então, a gente tem sim que acreditar no PT e construir essa alternativa socialista revolucionária. Enquanto a gente constrói, é óbvio que é muito melhor a gente estar com o PT governando o país do que estar com fascistas. A gente viu isso agora, recentemente, no governo do inelegível, que a gente estava o tempo inteiro na defensiva. Agora, no governo do PT, nós, pelo menos, estamos com alguns avanços, né? O salário mínimo está aumentando, né? Acima da inflação. Várias categorias têm tido aumentos acima da inflação nas suas negociações salariais. Tá, pessoal? 20 milhões de pessoas saíram da linha da fome no primeiro ano do governo do PT. O crescimento da economia, bem ou mal, foi acima das expectativas, inclusive do mercado internacional e do FMI, né, pessoal? Temos agora um novo presidente do Banco Central que, embora eu não tenha grandes idealizações de que ele vai baixar a taxa de juros por um nível de 5%, que é o que deveria ser a taxa de juros hoje no Brasil, talvez até um pouco menos, né? Mas que ele vai baixar ali para 8, 7,5%, isso vai. Então já cria um novo horizonte também. E tem uma série de outras questões aí que são inegáveis os avanços que a gente tem. Então, assim, a gente tem sim que fazer a crítica pela esquerda ao governo Lula, isso é fundamental, é importante, né? Apontando os caminhos, tentando inclusive puxar o governo Lula mais à esquerda, mas é evidente que o governo Lula vai chegar num limite à esquerda, porque o PT, eu vou insistir aqui, o PT não é partido socialista e não é partido revolucionário, gente. Então, assim, nós que somos socialistas e revolucionários, vamos construir a nossa alternativa. Mas para construir a nossa alternativa, a gente não precisa destruir o PT.
A gente tem que destruir a extrema-direita, os fascistas. Esses a gente tem que bater todo dia. E o PT tem que ser um aliado nosso nessa construção, quem sabe, nós temos que superar o PT. Nós temos que dar um salto de qualidade no PT, não destruir o PT. Isso me parece mais do que evidente, tá, pessoal? Mas, assim, já me alonguei demais aqui, já entrei aqui numa teorização, né, sobre a questão aí do papel da esquerda, mas acho que é importante, né? Acho que é importante a gente fomentar esses debates aí. Gente, assim, ó, quem chegou até o final é porque gostou, é sinal de que gostou. Então, deixa curtida quem não deixou ainda, né? E deixa aqui um comentáriozinho no chat para nós, que é muito importante. Não sabe o que vai comentar? Diga a cidade que está assistindo, muito importante. Outra coisa importante, ó, clube de membros do nosso canal, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Já temos mais de 250 membros. Isso aqui é fundamental para o YouTube respeitar cada vez mais o nosso canal, divulgar mais os nossos vídeos. O canal está crescendo muito, tá, pessoal? Por vários fatores, mas esses 250 membros que estão cadastrados aqui na nossa comunidade, as curtidas que vocês vêm deixando e os comentários aqui na caixa de comentários. Esses são os fatores mais importantes para os nossos vídeos terem um alcance maior, tá, pessoal? Tem o Pix do canal aqui, tá? A chave aqui a nossa chave Pix, e o QR Code ficou aqui na tela, ó. Para quem não viu ainda, aqui o QR Code ficou durante todo o programa. E para fechar aqui, ó, pessoal, grupos de WhatsApp e Telegram. Esses aqui são gratuitos, tem mais de 700 pessoas em cada um desses grupos. Os links estão aqui na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Clica ali em cima da descrição e te cadastra lá, serás muito bem-vindo nas nossas comunidades. Certo, pessoal? Valeu? Boa semana para todo mundo aí. Paz entre nós, guerra aos senhores.